Meu nome é Itelvina Vargas. Sou uma mulher de 55 anos, mãe de 6 filhos, a mulher responsável por ter colocado aquele homem no topo do sucesso. Em agradecimento, ele faz o que fez comigo. Tenham cuidado com o que vocês mexem. Magia é coisa séria. Eu aprendi tarde demais. Antes de eu começar este meu relato, peço por favor não me julguem. Eu sou apenas uma mulher, uma dona de casa traída da pior forma possível. Tem certas coisas que não se deve mexer. É casa de marimbondo. E eu mexi. Eu me anulei. Eu me abandonei por aquele homem. Ele não me valorizou. Por isso fiz o que fiz. Pensa numa mulher que é capaz de vender a roupa do corpo pelo marido e, no fim das contas, acontece o que aconteceu. Meu Deus, eu não merecia. Minha história, eu nem sei por onde começar. É muito revoltante para mim. Só de pensar me dá um aperto no peito. Me sinto mal só de pensar. Mas quem no meu lugar não ficaria indignado? Eu simplesmente colocava o tapete vermelho para ele passar. E como recompensa me fez a maior humilhação que uma mulher pode passar. Eu tinha apenas 10 anos e Alfredo 12. Éramos crianças, nos conhecemos nesta época, quando os pais de Alfredo se mudaram para aquela cidadezinha do interior de Goiás. Morávamos numa chácara, onde haviam várias casas. E uma destas era a casa de Alfredo. E a minha, um pouco mais distante, era um terreno grande de perder de vista. Era um pedaço do paraíso. Eu sempre fui uma menina tímida. Usava tranças no cabelos. Meus cabelos cacheados eram muito volumosos. Eu era uma menina comum. Não era a menina mais bonita da região. Pensa em uma garota bonita? Cabelos lisos e loiros, olhos da cor do oceano, os meninos caíram em cima. E claro, com Alfredo, não foi diferente. Bom, eu ainda não falei do Alfredo. Mas imagina um rapaz com um rosto perfeito, nariz super afilado, cabelos negros como a noite e olhos verdes, traços de príncipe. Assim era Alfredo, o garoto mais bonito que já tinha visto. Sua aparência era de tirar o fôlego, algo que parecia saído diretamente de um conto de fadas. Ele tinha uma aura magnética que atraía olhares por onde passava. Além de sua beleza estonteante, Alfredo era muito brincalhão e simpático. Ele tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir à vontade em sua presença, sempre com um sorriso no rosto e uma piada pronta para aliviar qualquer tensão. Mas o que realmente o distinguia era seu respeito pelos outros. Alfredo tratava todos com uma gentileza rara, mostrando consideração e cuidado em cada gesto e palavra. Com todas essas qualidades, não é de se surpreender que ele fosse o centro das atenções. E claro, nessa história, não poderia faltar um triângulo amoroso. Eu gostava de Alfredo, e esse sentimento crescia cada vez mais, especialmente ao vê-lo tão próximo. Porém, havia um detalhe que complicava tudo. Alfredo estava apaixonado por Virgínia. Virgínia era uma garota deslumbrante. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas, e seus olhos azuis eram como um oceano profundo, refletindo uma mistura de doçura. Além de linda, Virgínia era extremamente inteligente e carismática. Ela tinha um jeito cativante de falar e uma presença que iluminava qualquer ambiente. Diante daquela garota perfeita, eu me sentia pequena, insegura. Que chance eu tinha diante de Virgínia? Ela parecia ter tudo o que alguém poderia desejar. E Alfredo, com seus olhos verdes, brilhando de admiração, parecia completamente encantado por ela.
Enquanto eu observava os dois juntos, meu coração apertava. E a esperança de que Alfredo pudesse um dia me notar da mesma forma começava a se desvanecer. Crescemos juntos no interior, em uma pequena cidade, onde todos se conheciam, e a vida seguia um ritmo tranquilo e previsível. Nossas famílias eram muito amigas e passávamos boa parte do nosso tempo em almoços de domingo, festas de fim de ano e nas tardes preguiçosas de verão. Era quase inevitável que pelo menos nós fôssemos namorados, mas fomos mais longe, bem mais longe. Desde cedo, Alfredo e eu éramos inseparáveis. Ele tinha um jeito carinhoso e protetor, sempre pronto para me defender ou ajudar em qualquer situação. Eu, por outro lado, adorava sua companhia e a segurança que ele transmitia. Compartilhávamos segredos, sonhos e aventuras, coisa que ele não conseguia fazer com Virgínia. Mesmo assim, a vida seguia seu curso, e eu tentava lidar com meus sentimentos da melhor maneira possível. Entre momentos de alegria e tristeza, eu aprendia a aceitar minhas emoções. Às vezes, o amor não é uma escolha, mas um caminho que seguimos, mesmo sem saber onde vai dar. E tudo aconteceu no meu aniversário de 15 anos. Meus pais eram muito simples, mas com muito esforço conseguiram me dar uma festa de 15 anos. Era o que eu mais queria naquele momento. Alfredo fez algo que eu não esperava. Ele me deu de presente a dança de valsa com ele. Disse que seria meu príncipe naquela noite. Eu não estava acreditando no que meus ouvidos estavam ouvindo. Mas e a Virgínia? Eu não contei ainda, mas eles haviam começado a namorar há 5 meses. Era namoro de adolescentes, nada sério. Mas Virgínia não iria gostar disto. A gente tinha uma afinidade muito boa. Ele falava coisas para mim que não conseguia contar para Virgínia. Eles brigavam muito, afinal eram muito jovens. Eu tentei recusar o convite de Alfredo. Mas quando ele pegou na minha mão impedido, eu não resisti. Alfredo sabia que eu tinha sentimentos por ele, desde menina, desde a primeira vez que o vi. Mas ele só me via como amiga, a melhor amiga dele, pronta para todas as horas. Havia uma ternura e uma doçura em sua insistência que me desarmaram completamente. E contra todas as minhas intenções, aceitei seu convite para minha festa de aniversário. Finalmente, o dia da minha festa chegou. A casa estava preparada para receber todos os convidados, e eu não poderia estar mais ansiosa. Lá estava todo mundo da região. Meus pais não economizaram, e mesmo sendo uma festa simples, havia muita comida boa, música alegre e meus amigos se divertiam comigo. Após horas de maquiagem, alisamento de cabelo e a escolha dos sapatos perfeitos, quando me olhei no espelho, levei um susto. Parecia uma princesa. Pela primeira vez, eu me sentia realmente bonita, como se algo mágico tivesse acontecido. A música animava a todos, e risos e conversas enchiam o ambiente. No entanto, faltava uma pessoa, Alfredo. Meu coração apertava com a possibilidade de que ele me deixasse no dia mais feliz da minha vida. Será que ele realmente viria? Estava eu na roda de amigos conversando, quando, de repente, todos se viraram para olhar na mesma direção. Lá estava ele, um homem bem vestido, com os cabelos impecavelmente arrumados. Era Alfredo. Ele veio em minha direção, e o mundo pareceu parar por um instante. Com um sorriso encantador, Alfredo me abraçou e me deu um beijo no rosto, de um modo diferente, que me deixou sem fôlego.
A noite toda dançamos, nos divertimos, e cada momento ao lado dele parecia saído de um conto de fadas. Virginia, a quem ele parecia estar tão ligado, não veio. Soube que eles estavam brigados, o que trouxe uma estranha mistura de alívio e culpa. A valsa com aquele homem foi para mim a coisa mais importante naquela noite. E então o inesperado aconteceu. Ao final da valsa, Alfredo me beijou. Isto mesmo. Alfredo me beijou. O mundo pareceu girar mais rápido, e eu senti uma felicidade tão intensa que mal conseguia acreditar. Por um breve instante, tudo parecia perfeito, e eu me permiti acreditar que talvez, só talvez, ele pudesse me ver de uma maneira diferente. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Finalmente Alfredo olhou para mim. Eu acordei com algo em mente. Eu não iria perder aquele homem nunca mais. Eu tinha uma amiga confidente, a Lalinha. Ela era 3 anos mais velha que eu, uma garota esperta e vivida. Certo dia, me falou que, se eu quisesse, Alfredo seria meu para o resto da vida, aos meus pés. Fiquei assustada. Eu era uma garota de princípios, e aquela proposta de Lalinha não parecia coisa boa. Mas confesso que fiquei tentada a saber qual seria a solução mágica que ela estava propondo. Devia ter virado as costas e ido embora, pois desta forma o pior não teria acontecido. Nunca mexam com o oculto com o que vocês não conhecem. Foi horrível, horrível. Lalinha mexia com magia, e eu já sabia disso. Meus pais ficavam horrorizados com a família dela, pois todos trabalhavam com magia. Eram ricos, tinham muito dinheiro, e eram donos da maior fazenda daquela região. Eu adorava a Lalinha. Ela sempre foi uma garota corajosa, alegre e muito sábia. Quando ela viu Alfredo pela primeira vez, disse que ele seria o pai dos meus filhos. Naquela época ainda éramos garotas, e eu dei várias risadas, achando que Lalinha estava louca. Mas ela afirmava com convicção que tinha visto meu futuro, e nele Alfredo estava comigo. As palavras de Lalinha continuaram a pairar na minha mente por dias. A curiosidade me consumia, mas o medo do desconhecido e dos poderes do oculto me faziam ter medo e, ao mesmo tempo, vontade de arriscar. Eu sabia que, ao aceitar a ajuda dela, estaria cruzando uma linha invisível que meus pais sempre me alertaram para não cruzar. Apesar dos meus receios, a promessa de um futuro com Alfredo ao meu lado era tentadora demais para ser ignorada. Afinal, Alfredo era o sonho de qualquer garota da nossa idade. Bonito, gentil e de uma família respeitada. No fundo, eu desejava que as palavras de Lalinha fossem verdadeiras. Então, em uma tarde quente de verão, decidi procurar Lalinha. Fui até a casa dela, que ficava no alto de uma colina, rodeada por árvores antigas e misteriosas. O coração batia acelerado, uma mistura de excitação e medo. Lalinha me recebeu com um sorriso enigmático, como se já soubesse que eu viria. Está pronta para saber o que o destino reserva para você e Alfredo? Ela perguntou, os olhos brilhando de entusiasmo. Respirei fundo, lutando contra a vontade de voltar atrás. Estou pronta, Lalinha, respondi, minha voz saindo um pouco trêmula. Ela me conduziu até um quarto escuro, iluminado apenas por velas.
O ambiente tinha um cheiro forte de ervas e incensos. Lalinha começou a entoar palavras em uma língua que eu não entendia. O ritual durou apenas alguns minutos, mas pareceram horas para mim. Finalmente, Lalinha parou e olhou diretamente nos meus olhos. O que foi feito, está feito. Alfredo será seu, como eu prometi. Mas lembre-se, cada ação tem suas consequências. Esteja preparada para o que o futuro trouxer, disse ela, com um tom de advertência na voz. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Alfredo começou a me notar de uma maneira que nunca havia notado antes. Nossos caminhos se cruzaram mais vezes, e logo estávamos inseparáveis. Mas as palavras de Lalinha nunca saíram da minha mente. Será que nosso amor era genuíno ou apenas o resultado de uma magia antiga? Cada momento de felicidade era acompanhado por uma sombra de dúvida. Os anos passaram, e Alfredo realmente se tornou o pai dos meus filhos, como Lalinha havia preditou. Nós construímos uma vida juntos, cheia de amor e desafios. E embora eu nunca tenha contado a Alfredo sobre o pacto que fiz com Lalinha, sempre me perguntei se ele, de alguma forma, sabia que nosso destino estava selado desde aquele dia, quente de verão. Lalinha, minha amiga corajosa e sábia, mudou minha vida para sempre. E, enquanto eu refletia sobre nossas escolhas e suas consequências, uma coisa era certa: o poder do destino e da magia nunca deve ser subestimado. Será que o feitiço que fiz duraria para sempre? Eu não suportaria perder este homem. Mal nos casamos e já engravidei. E a partir de então eu e Alfredo entramos em um acordo. Eu ficaria em casa para cuidar dos filhos. Concluí o ensino médio e após isto focaria em tempo integral como dona de casa, cuidando de nossos filhos. Eu abri mão de uma profissão para que Alfredo estudasse. Eu era a típica dona de casa. Cuidava das crianças da casa de Alfredo. Já estávamos há 10 anos. Eu tinha 26 anos e Alfredo 28. Tudo do bom e do melhor era para Alfredo. Eu ficava sempre em segundo plano. Ele adorava minha comida, meu tempero. Certo dia, Alfredo chega em casa pensativo. Seu olhar estava estranho. Bom, fiz o jantar como de costume. Coloquei as crianças para dormir e Alfredo me chama para conversar. Ele já trabalhava na empresa de engenharia há 8 anos e foi promovido. Ele precisava atuar na filial da cidade vizinha dentro de um mês. Fiquei de coração partido e com medo. Mas eu o encorajei a aceitar a vaga. A despedida, no dia em que Alfredo partiu para a cidade grande, foi dolorosa. Prometemos nos escrever todos os dias e contar os minutos até estarmos juntos novamente. E assim fizemos. As cartas dele eram cheias de detalhes sobre a vida na cidade. As minhas cartas falavam das saudades. Das novidades da cidadezinha e do quanto eu esperava por seu retorno. As cartas de Alfredo só falavam das novidades do trabalho dele. Nunca de saudades de mim. Chegava em casa nem me procurava direito como uma esposa. Começou a implicar com meu perfume dizendo que era enjoativo e que eu teria que usar coisas melhores já que ele agora ganhava bem. Comecei a pensar. Tem outra mulher na jogada. Tem sim. E eu vou descobrir. Algo estava diferente naquele homem. Ele estava frio, distante. Começou a fazer e falar coisas que nunca me havia dito antes, tipo: esta comida está ruim.
Não quero que você vá ao meu emprego sob hipótese nenhuma. Você não se veste apropriada. Certo dia, Alfredo chega em casa, não sozinho, mas na presença de uma mulher, e eu sabia quem era. Virgínia. Linda, bela, elegante como sempre. Ele pediu para colocar as crianças na casa da vizinha por um instante para conversarmos. Eu não acreditava no que ele estava fazendo comigo, mas estava. Ele e Virgínia se sentaram diante de mim e Alfredo pôs as cartas na mesa. E Delvina acabou. Eu não aguento mais este fingimento. Eu não te amo mais. Eu mudei e você mudou, é isso. Sinceramente, eu nem sei como nos casamos. Sempre fomos grandes amigos, não amantes. Na cara de pau ele me disse. Olhando para Virgínia, ele me pediu o divórcio para se casar com Virgínia. Eu chorei em silêncio, feito uma menina. Ele não podia fazer isto comigo. Eu não disse nada, apenas abri a porta para ele ir embora com aquela mulher. Indo em direção à porta, ele prometeu uma boa pensão, conforto para mim e as crianças. E Virgínia ainda teve a cara de pau em dizer que poderia ajudar na pensão, pois tinha ficado rica com sua rede de salão de beleza. Tem humilhação maior? Fiquei chocada e devastada. Ele havia mudado, por causa de outra. Desesperada, procurei Lalinha, que por incrível que pareça, já estava esperando por mim. Eu já sabia. Senta aí e me conta o que eu já sei. Fiquei assustada. Sem cerimônia, perguntei se o feitiço havia falhado porque Alfredo estava indo embora e eu não aceitava perder o homem da minha vida. Eu era obcecada por ele, meu primeiro homem, meu primeiro tudo. O feitiço de Lalinha havia funcionado, mas não da maneira que eu esperava. As sombras estavam presentes, lembrando-me constantemente do preço que paguei pela minha obsessão. E, enquanto lutava para manter Alfredo ao meu momento em que decidi seguir pelo caminho da magia negra, Alfredo começou a beber muito. Largou o emprego, começou a frequentar jogatina, mas o pior estava para acontecer. Foi numa noite fria e escura. Eu me sentia atormentada naquela noite. Alfredo dando confusão, enfim, sua vida estava arrebentada. Pela manhã, às 5 da manhã, pessoas batendo em minha porta. Eu já sentia que não era coisa boa. Abrir a porta, os vizinhos desesperados dizendo que Alfredo estava no hospital. Entre a vida e a morte. Meu Deus! Desesperada, fui correndo para o hospital. Chegando lá, ele estava em coma. Para minha surpresa, lá estava ela, Virgínia. Discutimos. Ela me insultou, me culpou por tudo o que acontecia com Alfredo e disse que não iria sair dali enquanto ele não saísse de perigo. Passados, o acidente foi muito grave. Graças a Virgínia, ele estava vivo. Ela ficou rica, se tornou dona da minha rival. Virgínia havia me feito uma proposta. Ajudaria-me tudo o que eu precisasse, desde que eu saísse da vida de Alfredo, que eu já tinha feito muito mal a ele. Quanto às crianças, ela daria todo o suporte, já que Alfredo precisava de ajuda e estava sem emprego. Sem saída, eu aceitei. Fui embora de volta para o interior, para a chácara onde tudo começou. Meus filhos descobriram tudo o que fiz. Aos poucos, um a um foram embora. E nunca mais voltaram, na verdade, eles nunca tiveram afinidade comigo. Meus filhos, já adultos, me ajudam a ter uma vida confortável, mas minha vida é vaziando. Fui abandonada até por meus filhos que ficaram do lado da amante do pai deles.
E se eu pudesse, nunca teria mexido com magia. Não é brincadeira.